Olá pessoal, este vídeo é para esta quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Nós estamos vivendo um momento único na nossa história, estamos vendo governos, a educação, grandes corporações e países inteiros serem abalados pela atual pandemia do Covid-19. Mas a Bíblia diz que quando as coisas abaláveis são abaladas, as inabaláveis se tornam ainda mais evidentes. O que é que não muda em meio a toda essa pandemia? A palavra de Deus. Foi Jesus quem falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu sou Edilson de Lira e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Em muitas passagens ao longo do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos momentos onde a Bíblia nos exorta a abrir os olhos espirituais. Nós vimos em um de nossos vídeos que o profeta Eliseu orou pelo seu servo quando estava encurralado diante de um exército, não para que o exército fosse vencido, mas antes disso, orou para que os olhos daquele servo fossem abertos. E a Bíblia diz que quando finalmente ele viu na dimensão do Espírito, ele percebeu que haviam carruagens e fogo, ele percebeu que haviam anjos num número muito maior do que o exército que atacava, os rodeando. E nós precisamos entender também, debaixo da perspectiva do Espírito, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Todo problema em nossa vida é um problema de perspectiva. Problema é algo que nós falamos, é algo que nós criamos a respeito de uma situação que a gente ainda não viu a solução. Imagine, por exemplo, uma criança pequenininha brincando com o seu carrinho, de repente aquela rodinha se solta e a criança, ela, por não saber consertar o carrinho, começa a chorar, começa a entrar em desespero, mas finalmente ela decide se voltar para o seu pai. E quando ela traz o carrinho com aquele pneuzinho solto para o pai vai, faz o ajuste e a criança para de chorar e volta a brincar. Para a criança, aquilo era um problema, porque ela não tinha enxergado uma solução. Para o pai, era algo muito simples. Mesmo que não estejamos ainda com os nossos olhos naturais enxergando a solução, precisamos entender, temos um Pai que cuida de nós. E é por isso que o apóstolo Pedro certa vez falou que nós devemos aprender a lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele é aquele que cuida de nós. Assim como uma criança, reconhecendo, não sabemos o que fazer, não sabemos como consertar esse carrinho, parece para aquela criança que é o fim do mundo, mas quando nós entregamos o carrinho para quem deu o carrinho, para quem criou o carrinho, nós vemos que qualquer problema fica pequeno diante do nosso Deus. Então eu quero estimular você a olhar essa situação debaixo da perspectiva espiritual, debaixo do olhar correto. Tantas vezes nas Escrituras nós somos estimulados a abrir os olhos do nosso entendimento. Por exemplo, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, e se você puder, eu vou pedir que você acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele brilhou em nosso coração. E quando a Bíblia está falando sobre coração, está falando sobre o espírito humano, não sobre esse músculo que bombeia o nosso sangue. Existe a luz de Cristo, a luz do Evangelho em nosso coração. E nós podemos ver essa luz através dos nossos olhos espirituais. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles conversavam com Jesus ressuscitado, mas não conseguiam perceber que era Jesus. Estavam questionando sobre a ressurreição, por que ela aparentemente não tinha acontecido.
E se não tomarmos cuidado, muitas vezes nós vamos ser como aqueles 2 discípulos, como Jesus disse, nécios, tardios de entender as Escrituras. Vamos estar com a demonstração do sobrenatural à nossa disposição, mas não vamos conseguir perceber. Eu quero que você atente, a luz do Evangelho já brilhou sobre você, a luz de Cristo brilha sobre você, a presença de Deus está com você e isso faz toda a diferença. A Bíblia também diz, e eu quero que você possa ver comigo, lá em Lucas, no capítulo 24, Lucas no capítulo 24, justamente sobre essa passagem dos discípulos de Emaús, e versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Olha que interessante. Se você ler a Bíblia, se você ler esse capítulo, você vai perceber que eles não estavam antes conversando com Jesus de olhos fechados. Quando a Bíblia fala sobre os olhos serem abertos, não é apenas uma visão natural, mas está falando dos olhos espirituais, está falando da percepção espiritual. E é só quando esses olhos espirituais estão abertos que a gente pode reconhecer que Jesus está no nosso meio. Talvez algumas pessoas estejam com medo, algumas pessoas estejam angustiadas porque os seus olhos espirituais não foram ainda abertos o suficiente. Será que esses discípulos estariam preocupados se eles tivessem consciência de que estavam andando naquela estrada com o Jesus ressuscitado do lado deles? Certamente não. Eles estariam felizes, eles estariam celebrando. Será que você estaria com medo, você estaria ansioso, se você tivesse plena convicção de que o Jesus ressuscitado está com você nesse momento? Abra os seus olhos espirituais. Não tardiamente como esses discípulos fizeram, mas agora, para que não apenas você veja, mas que você também desfrute dessa presença de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. A Bíblia também diz, e se você puder abrir comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Ele está falando sobre um véu que cobria o rosto. Você pode ler essa passagem de uma forma completa depois desse vídeo, mas a Bíblia está falando aqui mais uma vez que as vendas, que esse véu foi removido, que hoje nós podemos ver a glória de Deus e nós podemos também não apenas contemplar, mas refletir essa glória. A Bíblia diz no versículo 17, pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Se você tem esse véu removido da sua vida, se você tem aquilo que o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos oravam, os olhos espirituais abertos, você pode compreender que por mais que as coisas lá fora estejam confusas economicamente, confusas politicamente, confusas do ponto de vista de saúde, o maior está em você. O maior é por você. E se Deus é por você, quem vai ser contra você? Então eu quero fazer uma oração contigo, se você está assistindo esse vídeo e você nunca fez de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, essa oração ela vai tirar esse véu, essa oração vai abrir os teus olhos espirituais e você vai reconhecer a presença de Deus na sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, para te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que elas sejam abençoadas e não se esqueça de deixar aqui o teu comentário e mudar a perspectiva. Você não é guiado por aquilo que o jornal diz, por aquilo que o teu vizinho diz, você deve ser guiado, orientado por aquilo que Deus diz ao teu respeito.
abra os olhos espirituais e divulgue a palavra, porque a palavra não está presa. Até o próximo vídeo.